Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao meu canal. Eu sou Fernanda Zeferino e hoje vou falar sobre como nasceu o nosso sistema político. O Brasil é uma república federativa e essa organização política foi introduzida no nosso país após a proclamação da República em 15 de novembro de 1889. E quais são as características da República Federativa? É uma forma de distribuição do poder, na qual as regiões possuem grande autonomia e o governo central possui apenas algumas competências específicas. Como e quando surgiu esse modelo de organização política? Surgiu no final do século XVIII, após a independência dos Estados Unidos em 1776. Para dar vida a uma nova nação, os americanos precisavam superar as grandes diferenças econômicas, políticas e sociais entre os estados do Sul e os estados do Norte. Após a Guerra de Independência contra a Inglaterra, as 13 ex-colônias tiveram que escrever uma nova Constituição, mas não foi uma tarefa simples. Por quê? Elas não queriam abrir mão das suas autonomias locais. Além disso, eram muito diferentes entre elas. O Sul, agrícola, utilizava mão de obra escrava e possuía grandes latifúndios. Portanto, tinham exigências muito diferentes do Norte, cuja economia se baseava no comércio e na indústria. No final, eles decidiram dar vida a um sistema republicano e federal, uma república constituída por 13 regiões, que teriam grande autonomia ao enfrentar as necessidades locais. Ao governo central ficariam somente 3 funções: a política externa, a política monetária e a defesa em caso de guerra. Assim, em 1787, inspirada nos ideais iluministas, sobretudo em Rousseau e Montesquieu, nasceu a primeira Constituição do mundo ocidental, que explicava as competências e as instituições do governo federal. O poder executivo foi dado ao presidente George Washington e a eleição ocorreria a cada 4 anos. O poder legislativo foi designado ao Congresso, formado pela Câmara dos Representantes e pelo Senado. E, por fim, o poder judiciário, a Corte de Justiça, cujos juízes seriam nomeados pelo presidente. O Congresso, ou seja, o poder legislativo, seria eleito pelo povo. Mas quem exatamente poderia votar? Infelizmente, ainda demorariam muitos anos para que fosse um sufrágio universal em que todos pudessem votar e ser eleitos. De fato, nessa primeira Constituição, poderiam votar somente os homens, brancos, maiores de idade, livres e que possuíam uma certa quantidade de posses. Então, apesar de conseguirem colocar em prática alguns princípios iluministas, como a separação dos poderes de Montesquieu, o voto era excludente e censitário. Estariam de fora da participação política as mulheres, os pobres, os negros e os nativos americanos, ou seja, grande parte da população. Concluindo, é importante estudarmos o passado para entendermos que a participação política universal foi fruto de um longo processo e que a democracia, apesar de ter vários desafios, é o nosso sistema político mais justo, que conseguimos moldar com muitas batalhas ao longo de muitos séculos. Gostou do conteúdo? Você sabia como a República Federativa nasceu? Deixe aqui seu comentário. Até a próxima. Tchau, tchau.